Bem com o Pão. Olá, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do programa De Bem com o Pão. E nós estamos aqui conversando com a irmã Grace Fortes, que já falou muito pra gente aqui, deu muitas dicas, muitas ministrações foram trazidas à nossa lembrança para que a gente possa rememorar e lembrar de como usar cada material desses que está aqui pelo testemunho que a irmã está trazendo de vida. E já estamos aqui com mais materiais para você. É um programa riquíssimo que traz todas as riquezas contidas nos materiais da editora Vento Sul para que você use como ferramenta para o teu crescimento espiritual, né, irmã? Amém. Então, agora eu trouxe aqui o CD do Grupo Familiar e o Seminário Gerar e Cuidar. Mas primeiro eu vou falar do Grupo Familiar, que foi o primeiro que eu ouvi. Então, eu comecei a cooperar com o Senhor com grupos familiares bem novinha. Então, eu tinha 1 ano na igreja e eu tinha 14 anos, quando o presbítero chegou para mim e disse: "Olha, Grace, tem um grupo familiar que a irmã que coordena não vai mais poder coordenar, e o Senhor dirigiu você para coordenar." Sério? E como é que o grupo recebeu uma menina de 14 anos para liderar o grupo? Olha que interessante isso. Sim. E aí o primeiro impacto que me deu foi medo, porque eu pensei, eu com 14 anos vou chegar num grupo familiar onde tem casais de 50, né, de 40, de 60, como eles vão me receber? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu fui para as mensagens do grupo familiar. Porque eu não sabia como coordenar um grupo, me sentia totalmente incapaz, né? E eu fui ouvir as mensagens. E essas mensagens me ensinaram bem, de forma prática, como fazer o grupo. Então, eu lembro assim que tem uma mensagem que fala sobre a agenda do grupo familiar. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma folha, anotar a agenda e pensei, eu vou seguir isso aqui, que eu acho que vai dar certo, né? E então eu ia para o grupo e até eu decorar a agenda, eu ficava com a minha folhinha na minha frente, seguindo ali 5 minutos, orar, ler, 10 minutos, né, oração inicial, nutrivídeo, e eu fazia a agenda do grupo familiar certinho. E aí teve ministrações aqui que falavam sobre a consagração do líder, que o líder do grupo ele precisa fazer um jejum semanal pelas ovelhas, que ele precisa tirar um momento de oração diária pelas pessoas que estão participando do grupo, e eu fazia isso. Então, tudo que eu ouvia no CD, eu fui fazendo e fui praticando. E as pessoas me aceitaram, né, como líder do grupo. Estava ali a autoridade do Senhor, a unção está ali, seguindo exatamente como o Senhor disse, não tem questionamento, as pessoas veem ali aquela autoridade. Você que está recebendo aí a dica e foi passado um grupo para ti, você treme na base e diz, não, mas eu não tenho condição, eu nem sei como faz. Então tá aqui a dica da irmã Grace dizendo para você, só seguir o grupo familiar, e ela tá dando testemunho que dá certo, né, mano? Dá certo, e o grupo, ele cresceu tão rápido que cada mês tinha 15, 20 batizados. E hoje, daquele grupo, né, tem irmãos que são presbíteros, tem irmãos que são missionários, tem irmãos que continuam a obra lá em Cachoeira do Sul, e capacidade eu não tinha nenhuma, né, nem natural, nem espiritual. Então, a única coisa que eu fiz foi ouvir e cumprir o que estava aqui. E o que me chamava a atenção é que era muito fácil para eu entender, porque as mensagens do CD Grupo Familiar, elas são bem explicadinhas e bem práticas. Então, era muito fácil para eu entender que eu deveria jejuar, que eu deveria motivar as pessoas do grupo a trazer novas pessoas, porque isso era muito difícil para mim também, porque eu tinha um temperamento mais quieto, mais fechado, então, e eu também, com a minha idade, como eu ia abordar pessoas no dia a dia e convidar para o grupo familiar que eu coordenava, era difícil. Então, teve uma mensagem do CD que disse que ovelha gera ovelha, e que o líder tem a missão de nutrir as pessoas que estão no grupo e motivar elas a compartilhar as experiências que elas estão tendo com as pessoas que elas convivem e convidarem para o grupo. Então, as ovelhas geraram as ovelhas. Eu não precisei convidar ninguém. Eles mesmos traziam novos convidados, né, a cada semana. E a única coisa que eu fazia era me consagrar, estar sempre em contato com a palavra, estar sempre acompanhando as mensagens, né, que hoje a gente tem na coletânea, e que naquela época não era coletânea ainda, mas era ao vivo. Então, sempre que eu podia, eu estava presente assistindo. E sempre tentando trabalhar meu coração e nunca pensar que eu sabia. Então, eu sempre chegava consciente, né, de que eu era a mais nova ali do grupo, então só se Deus me usasse mesmo que alguma coisa de boa poderia acontecer. E aconteceu, deu certo o grupo cresceu, as pessoas cresceram, eu fui a que mais cresci, né, porque vi que realmente, se a gente segue o modelo, Deus abençoa, Deus dá o crescimento, né.
E aí, eu vi a irmã comentando assim, tinha 5 minutos de oração, fazia 5 minutos de oração. Tinha 20 minutos de compartilhar. Então, queridos, aqui está também uma grande tendência de nosso o ser humano, né? A gente quer dar um jeitinho, a gente acha que vai ser mais impactante, que vai ser melhor. A gente pega a agenda do grupo familiar, que é o grupo familiar, né? A pessoa de repente, não, mas o que é o grupo familiar? O grupo familiar é quando você ou alguém chega para você e diz assim, olha, vamos participar numa casa de família, de uma reunião onde nós vamos lá falar da palavra de Deus, escutar louvores, nós vamos orar todos juntos. E o Senhor deu uma agenda. O que é a agenda? Ele diz assim, olha, tu vai ter tanto tempo para orar, tanto tempo para ministrar a palavra, tanto tempo para compartilhar, tanto tempo de louvor. Mas por que Deus deu essa agenda? Deu essa agenda porque Ele sabe da nossa condição humana e natural e como é difícil para nós fazer com que ali seja um ambiente espiritual. Então o Senhor, sabendo de todas as coisas, providenciou uma agenda para que possa facilitar assim, para que o Espírito de Deus seja expresso naquele lugar. Esse é o grande propósito de você fazer um grupo familiar na tua casa ou na casa de onde você participa. É para que o Espírito de Deus fale naquele local, através dos seus vasos, através do louvor ou através da administração. Deus é quem vai falar naquele local, para que a gente não faça interferências humanas. E eu acho muito legal também de poder falar, compartilhar sobre a agenda, porque ouvindo esse material, a gente entende bem certinho ali, por que o Senhor colocou primeiro a oração, aí primeiro vamos ler a palavra, agora nós vamos orar, agora nós vamos louvar, agora nós vamos então ministrar a palavra, e depois disso ainda nós vamos de novo compartilhar. Tem uma ordem ali, porque o Senhor ele vai mostrando como quebrar as nossas barreiras, os nossos intentos naturais para fazer a coisa de acordo com como a gente quer, o Senhor vai mostrando como a gente vai dando melhor fluir para o Espírito dele trabalhar através de nós. E é por isso que tem essa agenda. E por isso a gente deve cumprir ela como está ali. Porque se a gente entender que, não, aquilo é uma coisa natural, então você vai ter que fazer de qualquer jeito, porque natural por natural, a única coisa que vai ser não tão produtiva para o Espírito de Deus, que é o grande intuito, fazer uma reunião para que Deus produza algo dentro de nós, né, irmã? Sim. E aí, sobre isso que o irmão estava falando, tem o seminário Gerar e Cuidar, que é mais recente agora, bem novinho, né? E que trabalhou muito em mim agora nesses últimos meses, na questão do apacentamento. Ele me ajustou muito a questão do doar-se, que é uma exigência para que as pessoas sejam edificadas através da minha vida. E que eu já tinha ouvido isso lá no CD do Grupo Familiar, lá em todas as outras mensagens, mas nesse seminário assim, foi mais fundo, né? O falar do Senhor. Talvez porque eu também estivesse mais aberta, né? Mas teve uma mensagem aqui que fala sobre a nossa produção compartilhada, né? Em comunhão com Deus. E que jamais eu devo esquecer que as pessoas só vão ser edificadas quando eu parar de pensar em mim. E isso é algo que Deus sempre tem que estar trabalhando no meu coração, porque eu não acordo pensando nos outros, né? Eu acordo pensando em mim todos os dias. E esse seminário ele bateu muito forte, muitas mensagens falaram sobre amar a Deus, amar o próximo, e eu fico em terceiro. E isso é uma coisa que eu ainda estou trabalhando muito com o Senhor e com a palavra, e eu tenho ouvido de novo esse seminário, e anotado, e ruminado nele, porque Deus deixou bem claro no seminário Gerar e Cuidar que eu só vou conseguir gerar ovelhas para Deus e cuidar de ovelhas para Deus se eu parar de pensar em mim, e se eu parar de me amar. E teve uma outra mensagem também que falou a respeito das provações de Tiago 1:2, que diz, né? Tende por motivo de toda alegria o passardes por provações e que são essas provações que vão fazer eu deixar de me amar. E aí isso trabalhou muito em mim, porque quando eu sofro eu não gosto, né? E eu murmuro, eu reclamo, eu esperneio para ver se Deus para, só que Deus não para. E aí, nessas mensagens, falou que glória a Deus que Deus não para, porque nisso eu vou ter chance de cooperar com Ele, né? De me voltar mais para Deus e para os outros, né? Então, eu deixo essa dica. Quem precisa deixar de se amar para servir o Senhor, o seminário Gerar e Cuidar. Que benção. Olha só, então nós falamos aqui de muitos materiais aqui, e agora desse seminário. Esse seminário, inclusive, tem a base na passagem do Senhor que diz... de uma conversa do Senhor Jesus com Pedro. Pedro, se tu me amas? E Pedro, sim, claro. Aí perguntava de novo, Pedro, tu me ama? E Pedro, sim.
Aí, Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe, né? Toda vez eles dizem, então apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho, cuida daqueles que eu estou trazendo, para que eles sejam ali realmente, ganhem alimento, ganhem cuidados, sejam protegidos, amparados. Olha que bênção que é isso. E a gente pensa na vida de um pastor de ovelhas mesmo. O pastor de ovelha tem que negar tudo, porque ele tem que ir para o meio do campo, né? Ele larga a casa dele, a segurança dele, o conforto que ele tem, vai para o meio do campo para ficar com as ovelhas. Então ele fica o dia inteiro, né? Vamos dizer assim, né? Eu não conheço muito de pastor de ovelhas mesmo lá do campo, né? Mas ele fica o dia inteiro cuidando das ovelhas, ele fica no mesmo ambiente. E nós, naturalmente, muitas vezes, para cuidar de um povo que o Senhor entrega ali para a gente poder apacentar, eu vou, não, mas peraí, então dá para ser na minha casa, dá para ser a gente já procura um conforto, né? Isso não, esquece de ti, assim como os pastores de ovelhas faziam, esqueciam dele, mas ele vai tomar sol na moleira o dia inteiro, mas ele estava lá, né? Cuidando das ovelhas. Mas e se estiver chovendo? Ele vai tomar chuva, né? Mas está lá. Mas assim não dá, assim vai ser, um dia ele toma sol, outro dia ele toma, e aí ele não se gosta, como é que funciona? Aí para ver como realmente é o doar-se, o esquecer de si mesmo para tomar conta daquilo que o Senhor botou na tua mão, né? E aí tem um rebanho, todo um povo de Deus, que o Senhor nos chama e diz, né, que nós devemos aí propagar a palavra de Deus, que nós devemos orar, interceder por eles, que nós devemos, sim, em nome de Jesus, libertar eles das possessões e assim vai. Essa é a grande missão. Mas e agora? Essa missão é feita quando a gente esquece de nós mesmos e vamos cuidar do povo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Sim. E aí, como eu já partilhei minhas fraquezas aqui, né, minha dificuldade de deixar de me amar, tem um seminário partilhando as nossas fraquezas, que também, né, é quentinho, né? Acho que faz uns 2 meses que a gente teve ele. Esse seminário, quando começou ele, só o título eu já fiquei quebrado. Pá, partilhando, só o título impactou. Quando eu fiquei sabendo do título, pá, e agora, né? O senhor vai trabalhar mesmo? E trabalhou, viu? Acho que todo mundo, né, disse, eu não vou mais poder manter minha imagem, né, tão boa. E esse seminário, ele falou muito sobre a questão de Tiago 5, né, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para ser curado, e que aquele que encobre os seus pecados e as suas transgressões jamais vai prosperar. E eu tive essa experiência que, depois de muitos anos buscando a palavra do Senhor, eu tive um momento onde parecia assim que tudo tinha trancado. E eu não sentia mais Deus como eu sentia no início. Eu já não ia no culto, a palavra não tocava muito em mim. Eu pulava de alegria quando eu tinha uma palavra que mexia no meu coração. E no início não era assim. No início toda a palavra mexia muito em mim. Só que eu cheguei numa fase onde tudo era mais difícil para mim. Parece que tudo tinha trancado e que eu estava regredindo espiritualmente. Era essa sensação que eu tinha. E justamente nessa época eu comecei a meditar em Tiago 5,16, que falava que eu deveria confessar os meus pecados, que eu deveria me abrir e me humilhar e pedir ajuda para os irmãos, expondo as minhas fraquezas, para que aquilo pudesse romper aquela barreira que tinha criado no meu coração. E aí tem uma ministração desse seminário, que são só 3 mensagens, né, mas que valem por 30. É verdade. Que fala justamente isso, que tem coisas que Deus só vai nos libertar e a gente só vai avançar quando a gente confessar. E eu tive essa experiência de orar, perguntar para Deus com quem eu deveria me abrir, né, e de começar. A primeira coisa que Deus me mostrou é que eu deveria me abrir com as pessoas que Ele mesmo já tinha posto perto de mim, né, que era um sinal de que eram aquelas que eu deveria falar. E eu comecei a falar, e no início foi bem difícil, porque era difícil para mim falar de coisas que só eu sabia, que eu sentia, que eu pensava, que eu fazia, né? E então no início foi difícil, mas cada vez que eu falava aquilo me aliviava, né? E graças a Deus que Deus sempre moveu as pessoas com quem eu me abri para me ajudarem mesmo, né? Para não saírem falando mal de mim, né? Mas me ajudaram, oraram por mim, me deram palavras, né? E palavras que eu já conhecia, mas que quando eu ouvi da boca de outro, né? E eu ali numa situação de fraqueza, né? De dependência, de humilhação, aquela palavra me curou, né? E aí Deus avançou a obra no meu coração de novo e começou a recuperar aquela vontade de novo de ler a palavra, como antes, de ser trabalhada, né, por qualquer falar do Senhor através de qualquer pessoa, né? E se eu não tivesse
aberto o ouvido, né, para sair confessando, para sair me humilhando, eu acho que eu não sei se eu estaria aqui hoje, né, porque eu ia perder esse renovo espiritual na minha vida através do partilhar as minhas fraquezas. Então esse seminário ele foi e tem sido ainda muito importante para mim, porque tem coisas ainda que eu agora estou descobrindo que vou ter que confessar, né, que a palavra agora começou a me iluminar. Só que agora é mais fácil, porque agora eu já vi que funciona. Então, já é mais fácil me humilhar de uma vez, abrir o jogo, né? Falar, olha, eu sou assim mesmo, é feio, mas eu penso isso, né? E ter essa certeza de que logo em seguida Deus vai me restaurar, né? Que Deus vai me dar a vitória usando o corpo. E aí tem outro ponto que nesse seminário fala que quando eu confesso, eu aprendo a ver Deus fluindo através do corpo, né? Porque daí o auxílio vem através de um irmão. E aquilo me motiva também a auxiliar os irmãos e a ter esse desejo de estar em comunhão com o corpo e não me afastar, né? Então, fica a dica para quem está se sentindo meio travado espiritualmente, partilhando as nossas fraquezas para que retome, né, esse fluir da vida diário e a comunhão com os irmãos e com Deus. Que benção! E é um seminário maravilhoso, realmente. Tem aqui 3 discos à nossa disposição para que a gente possa ir meditando. Eu vi que a irmã tem um método aí que é de botar lá para ver ou para ouvir e senta, separa o tempo, anota, né? Eu sei que você deve ter a sua forma. Quem sabe você gosta mais de ver vídeos e aí procura os DVDs na Editora Vento Sul. Para aqueles que gostam mais de ouvir, tem os CDs. Para aqueles que gostam mais de ler, tem os livros. Mas o Senhor trabalha em todos os âmbitos para que você possa ouvir e receber o alimento espiritual através dos materiais da Editora Vento Sul, que é uma grande facilidade porque está separado por assuntos, por temas, por situações e necessidades que vão aí fazer de grande auxílio para que você tenha mais comunhão com o teu Deus e não fique trancada aí a tua prosperidade, para que você avance tanto naturalmente como espiritualmente na comunhão com Deus. E assim nós possamos ser todos merecedores das bodas do Cordeiro com o Senhor. É isso, irmã? Alguma coisa a mais? Um abraço para alguém? Alguma final que tu gostaria de deixar aí para o público? Amém. Eu só motivo todos os que estão nos assistindo a procurar algum desses materiais para terem essa experiência com o Senhor através da palavra dele, que é o que vai permanecer para sempre na nossa vida, né? Então, que todos sintam-se motivados a procurar algum material da editora para ser edificado. Então tá aí, mais uma vez aqui partilhando com você esses momentos no programa de Bem com Pão. Agradeço aqui a irmã Grace pela participação. Ficamos por aqui, até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.